Oi, gente! A nossa aula de hoje vai ser sobre artigo. Vem comigo! O artigo vai ser uma palavrinha que vem antes do substantivo. E eu vou utilizar o artigo para particularizar ou para indefinir o nome. Eu vou ter dois tipos de artigo. Eu tenho o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo pode provocar diferenças significativas de sentido em uma frase. Vou dar um exemplo para vocês. Na frase, após uma longa discussão, deputados propuseram um acordo. A palavrinha aqui, no caso, é o meu artigo. Mas quando eu falo que eles propuseram um acordo, eu não estou definindo que acordo que é esse. Logo, o meu artigo vai ser um artigo indefinido, porque quem está falando isso ou é uma pessoa que não participou da discussão, que não conhece o acordo, então não sabe especificar esse acordo. Então, quando eu falo um acordo, é um acordo indefinido, que eu não sei especificar. Então, eu falo que o meu artigo é um artigo indefinido. Agora, se eu já troco o meu por o, olha como é que a frase fica diferente. Após uma longa discussão, deputados propuseram o acordo. Então, não é só um acordo qualquer, que no caso, o meu artigo indefinido, quando eu falo um acordo, parece que é um acordo qualquer. Agora, quando eu uso o artigo definido o e coloco na frase, ao invés do o, eu já tenho uma diferença de sentido na minha frase, porque quando eu falo o acordo, eu estou definindo esse acordo, especificando, é como se fosse um acordo muito importante. Não é só um acordo qualquer, é o acordo. Estão vendo a diferença de sentido que dá quando eu utilizo o artigo indefinido para quando eu utilizo o artigo definido? Então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. O artigo definido vai ser aquele utilizado para indicar seres determinados, expressos de forma individual, que no caso seriam quais palavrinhas que eu uso, que são artigos definidos? O, a, os e as. Vamos ver um exemplo. Por favor, pegue o livro para estudar. Então, estou falando de quando eu coloco esse o livro, então eu tenho um livro específico que tem que ser usado. Não é qualquer livro, tem que ser esse livro. Eu estou definindo que livro eu tenho que pegar para estudar. Vocês estão vendo? Agora, o artigo indefinido vai ser aquele utilizado para indicar seres de modo vago, impreciso. Por exemplo, quais são os meus artigos indefinidos? Vamos ver quais artigos indefinidos. Eu tenho uma, uns e umas. Por exemplo, aqui a gente vai fazer igualzinho a gente fez no exemplo passado. Vamos trocar, então, o artigo definido na frase anterior que eu utilizei o por um. Por favor, pegue um livro para estudar. Tá vendo como é que já tá diferente? Quando eu falo pega um livro para estudar, aí pode ser qualquer livro, não estou especificando qual livro a pessoa tem que pegar. Então, é qualquer livro de qualquer assunto, qualquer livro. Fala assim, por favor, pegue um livro. Agora, quando eu falei na frase anterior, pegue o livro, então tem um livro específico para eu pegar. Vocês estão vendo a diferença? Então, no artigo definido, eu tenho definido o ser ou o objeto, sobre o que eu estou me referindo, eu tenho isso definido. Agora, no artigo indefinido, eu estou falando sobre qualquer um. Tipo, pegue um livro, qualquer livro que você pegar é esse aí. Entenderam? Deu para notar a diferença? Agora, vamos prestar bastante atenção. A presença do artigo antes de uma palavra pode alterar também a sua classe gramatical. Como assim, professora? Vamos ver. Por exemplo, eu tenho aqui essa frase. O boné feio e a blusa rasgada não impediram que ele fizesse a entrevista. Agora vamos ver outra frase para depois a gente discutir sobre ela. Os feios também amam. Primeiramente, quais são os meus artigos? O aqui e o a, né? E na segunda frase, eu tenho os. Artigo definido ou indefinido? Vamos pensar. Eu estou especificando, não estou? Então, todas as duas frases eu estou utilizando o artigo definido, isso mesmo. Vamos continuar. Na frase 1, as palavras em destaque são o quê? Adjetivos. A gente já estudou na aulinha passada. Quem não viu a aulinha de adjetivo, entra lá para assistir.
e, portanto, atribuem características ao boné e à blusa. Todo mundo está concordando, né? O boné é feio, então eu tô falando que o meu boné é feio, e a blusa rasgada. Rasgada, então, característica da blusa, adjetivo da blusa rasgada, e feio é o boné, então adjetivo também. Mas na frase 2, será que na frase 2 eu estou usando feio como adjetivo também? Vamos ver. Já em 2, a palavra em destaque é um substantivo. Não atribui característica, mas sim nomeia um ser. Esse processo é chamado de substantivação. Então, vamos lá. Vocês viram qual que é a diferença? Aqui eu coloquei boné antes de feio. Então, o boné é feio. Então, o feio já se referia ao boné. Na frase 2, eu não tenho nenhum substantivo para o feio se referir. Eu tô falando os feios. Tá vendo que não é uma característica? Passou a ser um substantivo. É como se fosse um ser, os feios. Então, tomar cuidado com isso também. Agora, vamos fazer uma diferenciação. A gente estudou numeral já, né? E a gente viu que um é numeral. Mas a gente acabou de ver que um também pode ser artigo indefinido, não pode? Como que eu vou saber diferenciar quando é numeral e quando é artigo? Vamos ver? Nessa frase aqui, nestas férias eu consegui ler um livro. Será que o meu um aqui é artigo ou é numeral? Vou dar 5 segundinhos para vocês pensarem. Deu, né, gente? Então, vamos pensar. Aqui, o meu 1. Eu tô falando da quantidade ou eu quero dizer que eu li um livro qualquer? Nestas férias, eu consegui ler um livro. Então, tipo, qualquer livro, né? Não tô querendo quantificar. Como eu tô usando um aqui para falar que o que eu li foi qualquer livro, então eu tô usando esse um, no caso, nesta frase, está funcionando como um artigo. Então, vamos lá. Artigo indefinido. Trata-se daquilo que foi lido, ou seja, a espécie livro. Eu tô falando do livro que eu li, não tô falando da quantidade. Quando eu falo de quantidade, o meu um é numeral. Quando eu não estou falando sobre quantidade, estou falando sobre a espécie, sobre ser qualquer livro, aí já é um artigo indefinido. Vamos ver então. Professora, como que eu tenho que fazer a frase para o meu um virar numeral? Vamos ler. Nestas férias, eu consegui ler só um livro. Tá vendo que eu acrescentei a palavrinha só aqui? Quando eu falo que eu consegui ler só um livro, eu já estou focando no quê? Na espécie do livro ou na quantidade? Vocês estão vendo a diferença? Quando eu falo que eu consegui ler só um livro, eu tô falando, nossa, só consegui ler um livro. Já estou falando da quantidade que eu consegui ler. Então, nesse caso, o meu um já é numeral. Por quê? Porque vai tratar da quantidade do que foi lido, ou seja, um somente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e interpretar as frases para a gente conseguir diferenciar quando o meu um vai ser numeral e quando o meu um vai ser artigo. Quando estiver se referindo à quantidade, é numeral. Quando estiver se referindo à espécie, a falar que é qualquer livro, qualquer carro, aí eu já tenho um artigo indefinido. Beleza? Então é isso, a aulinha de hoje foi só isso. Espero que tenha todo mundo entendido. Tá super tranquilo, né? Facinho. E eu vejo vocês na próxima aula.